Como lidar com as dificuldades do dia a dia? Como desenvolver o que nós chamamos de resiliência? A resiliência necessária para superar momentos de crise. É sobre isso que nós vamos falar no DaltonCast de hoje. Eu sou o Dalton Ribeiro e você está aqui ouvindo mais um episódio do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Quem nunca passou por dificuldades, que atire a primeira pedra. Todos nós, empreendedores, executivos, já passamos por dificuldades, seja na nossa vida profissional, seja das nossas empresas, seja na nossa vida pessoal. Vamos falar especificamente sobre crises nas empresas. Existem momentos que a gente passa por essas situações, né? E muitas das vezes essas situações elas provocam problemas financeiros. E aí as causas podem ser das mais diversas, né? Desde a entrada de um novo concorrente, um concorrente grande que abala o mercado, ele rouba os seus clientes. Pode ser um problema de demanda insuficiente, que pode ser sazonal, ou pode ser estrutural, né? Uma demanda que deixa de existir pelo seu produto ou pelo seu serviço. Nós vivenciamos aí situações como essa agora na pandemia, né? Diversas vezes uma falta de demanda ou até mesmo a impossibilidade, né? A impossibilidade de operar por si só também provoca perdas financeiras. Mais uma vez aí quando tivemos que fechar lojas, fechar comércio, quando navios são impedidos de atracar nos portos porque tem tripulantes contaminados e eles têm que ficar de quarentena, tudo isso pode provocar aí uma redução na demanda e que impacta, obviamente, os resultados financeiros. Outra coisa que pode acontecer, né, que gera uma crise de ordem financeira, são problemas de qualidade nos produtos que você fabrica ou nos serviços que você oferece. Por algum motivo, muitas das vezes que você não conseguiu evitar, até porque se tivesse conseguido não teria gerado a crise, você acaba tendo uma baixa ou uma perda da procura no seu produto, no seu serviço, e isso obviamente impacta resultados financeiros. Outro motivo que também pode gerar crise no seu negócio é pressão de custos, né? Ou que gera, obviamente, a perda de margem se você não consegue repassar esse aumento de custos para o seu preço final. E aí você tem ali um impacto na redução das margens. O que muitas vezes acontece também são decisões ou apostas que se mostram erradas, né? E isso pode acontecer com qualquer empreendedor, independente do ramo, independente do segmento, independente do tamanho e até mesmo da experiência, né? Ninguém acerta 100% das vezes e muitas das vezes você toma decisões que acabam se mostrando no médio prazo, no longo prazo, decisões incorretas com impacto financeiro no seu negócio. Além desses problemas financeiros, né, que sempre são uma crise, podem ter crises provocadas por outros fatores. Por exemplo, a saída de um sócio. A saída de um sócio pode provocar uma crise, porque esse sócio pode estar carregando ali parte da responsabilidade. Na verdade, ele pode estar carregando, não, ele carregava parte da responsabilidade por uma área, por um segmento, por uma parte do negócio, e com a saída desse sócio, essa responsabilidade acaba caindo sobre os demais sócios, né? Ou até mesmo um dos sócios perde o foco, começa a ver outras coisas, perde o interesse, e aí acaba sobrecarregando, né? Isso também gera, obviamente, crises, problemas que você precisa administrar como empreendedor. Uma outra coisa também que é muito comum, né, no meio empresarial e aí com os clientes que eu atendo aí diariamente no coaching, no mentoring, é a questão do desequilíbrio, né? Em alguns momentos surge um aumento de trabalho, existe a necessidade de uma dedicação ainda maior, né? Todos os empresários se dedicam
muito fortemente ao seu negócio, mas em alguns momentos essa dedicação aumenta ainda mais e aí causa um desequilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas e isso começa a ter um peso e você começa a ter, às vezes, crises estourando em outras áreas da sua vida, como saúde, como casamento, como filhos. Então, você acaba sendo impactado e isso também pode gerar o que nós chamamos de crise para você que está à frente do negócio. E falamos de problemas de saúde, esses também, sozinhos, né, tem uma outra categoria. Né? A gente está falando de problemas de saúde do próprio empresário, de você enquanto empresário, pode passar por situações de doença ou de um problema grave, ou até mesmo de familiares próximos aí tendo problemas de saúde. Isso acaba gerando para você uma crise. Então, crises, elas existem, momentos difíceis, eles existem, e o que todo mundo sabe, né, o que todo mundo fala é que você precisa ter resiliência para superar esses momentos de crise. Mas o que é a resiliência, né? Essa palavra que veio derivada lá da engenharia, na engenharia mecânica, inclusive, a minha área de formação. Para quem não sabe, eu sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal Fluminense, lá de Niterói, no Rio de Janeiro. Resiliência é uma característica dos materiais e essa característica é dada pela capacidade de retornar ao seu estado depois de sofrer uma agressão, uma pressão, uma deformação. Então, a capacidade de retornar ao seu estado original depois de uma deformação. Então, é como se fosse ali uma mola, né? Uma mola apresenta uma capacidade de resiliência. Pressiona a mola, ela retorna ao seu estado original. Então, a resiliência, nesse conceito herdado aí da engenharia dos materiais, ela é aplicada a essa capacidade que nós, seres humanos, temos de cair e se levantar, de sofrer o impacto e de se restabelecer. Porque é impossível não sofrer com o impacto, é impossível não sofrer os desdobramentos de uma crise. Mas algumas pessoas apresentam uma capacidade de resiliência maior do que as outras. Algumas pessoas em pouco tempo conseguem se restabelecer. E aí, é claro, dependendo do tamanho da crise, o tempo para se restabelecer pode ser maior ou menor, mas algumas pessoas, o fato é que algumas pessoas são mais resilientes, elas recuperam a sua capacidade emocional e intelectual mais rápido, e aí é principalmente emocional, a gente vai falar sobre isso, mais rápido que outras. Inclusive, algumas pessoas nunca recuperam, né? Nunca se recuperam de uma crise. Elas caem e nunca mais levantam, ou elas simplesmente desistem de tentar, né? Desistem de levantar. Inclusive, em algumas situações mais graves, isso pode levar a situações, inclusive, de depressão. Muito bem, então essa capacidade de resiliência que todo mundo exalta, né? Que algumas pessoas têm e outras não, é sobre isso que nós vamos falar aqui, porque, de novo, o que gera uma crise? O que provoca uma crise? Lembramos que somos todos seres humanos e o primeiro impacto de qualquer crise é o impacto emocional. É natural que seja um impacto emocional. E esse impacto emocional, ele pode se dar de diferentes formas de pessoa para pessoa ou dependendo de cada crise. Pode gerar um sentimento de frustração, por exemplo. Né? Você acreditava num projeto, ele tinha tudo para dar certo, mas por algum motivo ele não deu, você se frustra com aquilo, esse sentimento de frustração provocado por uma crise. Pode gerar também muita tristeza, né? Comum a tristeza porque você esperava um resultado e esse resultado não aconteceu. Ninguém gosta de enfrentar uma crise, né? Então, muitas vezes, o sentimento que vem para você que é empreendedor é a tristeza. Muitas das vezes, né, isso acaba se transformando em desânimo. A pessoa perde a vontade, fica desanimada, ela fica pensando, cara, será que vale a pena?
Será que realmente vale a pena ser empreendedor no Brasil? Isso é uma frase que eu ouço muito, né, dos empresários, né? Às vezes você está ali trabalhando, fazendo o seu melhor, e aí o governo vem e faz uma lambança, uma besteira. É muito comum aqui no Brasil, né? O governo acha que vai resolver o problema com caneta, né? Com ação de curto prazo. Isso não vai acontecer, isso não acontece em lugar nenhum do mundo. E é onde às vezes tem que atuar, o governo não atua. E às vezes o empreendedor fica desanimado, fica pensando, será que vale a pena empreender no Brasil? Fato é que todo empreendedor já passou por esse momento uma vez, e todos eles que ainda são empreendedores acabam superando esse momento de desânimo, essa crise, porque momentânea, né? Uma outra coisa comum é o sentimento de raiva, né? Às vezes o sentimento de raiva é aquele que vem, né? Então, se você se sente atacado, afrontado por aquela crise, e o seu instinto natural é reagir. E a raiva é uma emoção que está ligada a você proteger a si mesmo, a proteger o seu patrimônio, a proteger a sua família, o seu negócio. Então, às vezes, a raiva é a emoção que vem diante de uma crise. Acontece também muito comum medos, né? Os nossos medos, né? E aquilo que nós chamamos de ansiedade, que é o medo de algo no futuro e algo às vezes muito imaginado, né? A ansiedade vem dos medos do futuro e muitas das vezes são medos criados, imaginados dentro da nossa própria mente, né? Então essa ansiedade também é uma das emoções que vem. Outra situação muito comum, ligada a todas essas situações anteriores, é um estado emocional de estresse, que gera, na verdade, uma série de desdobramentos físicos, desdobramentos no nosso organismo a partir da liberação de hormônios relacionados ao estresse. Não vamos entrar aqui nos aspectos biológicos, fisiológicos do estresse, mas o fato é que existe um impacto na sua biologia, no seu corpo, relacionado à emoção do estresse. E, obviamente, que todas essas emoções, como nós já falamos aqui no Daltoncast algumas vezes, elas têm desdobramentos físicos, né? As emoções, elas se manifestam no nosso corpo. E aí, dentre vários desdobramentos, dentre várias consequências dessa enxurrada de emoções provocadas pelas crises, tem, por exemplo, algumas muito comuns, né? Noites mal dormidas, né? Pessoas que perdem o sono, não conseguem dormir ou acordam no meio da madrugada e não conseguem voltar a dormir, ali com um monte de pensamentos ali e acabam tendo problemas de insônia. Outra coisa muito comum é a perda ou ganho acentuado de peso. A pessoa engorda muito ou emagrece muito, aí depende muito de como o corpo de cada um reage, né? Eu, por exemplo, quando estou numa situação de crise, a tendência é eu perder peso. Tem gente que a tendência é ganhar peso, porque vai buscar ali remediar aquela emoção comendo, né? Aumentando a quantidade de comida. Para mim é o contrário, eu perco a fome, perco a vontade de comer. Então cada um reage de uma maneira diferente. Outra coisa que acontece é a queda de cabelo, ou as pessoas ficarem com cabelos brancos, né? Branqueamento dos cabelos, outra causa normal. E aí, nesse momento, você que já me viu, já viu uma foto minha, pode estar pensando agora, você já passou por muitas crises, né, Dalton? Afinal de contas, você não tem mais cabelo nenhum. Bom, pode ser que seja por isso também, né? Afinal de contas, quem trabalha no mundo corporativo certamente passou por várias crises, mas eu acho que também está ligado a uma questão genética. Afinal de contas, a minha avó, o meu pai, né? A minha avó paterna, o meu pai também são calvos. Então, para você que me conhece, imagina também, eu já devo ter passado por muitas crises, com certeza. Quem de nós nunca passou por crises? Uma outra coisa que acontece muitas vezes são problemas de pele, né? Sim, problemas de pele, manchas, empolamentos e vários problemas de pele também são sintomas gerados por problemas emocionais. Muitas pessoas têm essa consequência física, né? E um outro também muito comum é perda de energia, né? Perda da vontade, da energia, não quer mais fazer nada, quer ficar na cama, dormindo, vou acordar para quê? Essa comida, essa crise, não sei como é que eu vou resolver isso não tem solução. Ou seja, quando você está passando por essa situação, né, no meio do furacão, ali no meio da crise, parece que você só afunda.
E isso é o que nós chamamos de um estado emocional de poucos recursos. Na verdade, você ali está como vítima das circunstâncias. Você perde a sua capacidade de controlar as suas próprias emoções. E esse, na verdade, é o maior problema de uma crise para quem está na linha de frente, para quem é um executivo, dono de uma empresa. Na verdade, para qualquer um, mas mais, a gente está falando mais aqui para empreendedores, ou para executivos, para líderes. Então, nesse momento, no meio da crise, quando você recebe aquele impacto, eu sempre bato no microfone aqui, a minha editora aqui, a minha querida esposa, vai ter que editar depois aqui, às vezes quando eu bato aqui no microfone, mas tudo bem. Voltando aqui. Então, esse estado de poucos recursos é aquilo que deixa a gente, muitas das vezes, paralisado. Você não sabe o que fazer. Fica lá remoendo aquilo, acordando durante a noite, desanimado, frustrado, pensando em desistir, achando que não tem como sair daquilo. É aí que você precisa da resiliência. É nessa situação onde você está afundando que você precisa da resiliência para retomar o seu estado, para sair de um estado emocional onde você tem poucos recursos. Porque nesse estado emocional de crise, você não consegue acessar os recursos intelectuais, os recursos mentais, as suas habilidades, as suas competências, porque você está só no sofrimento ali. Você está só sofrendo. E aí, como é que a gente, então, ativa essa resiliência? Como é que a gente desenvolve essa resiliência, né? Eu costumo dizer que as pessoas falam das coisas como se elas fossem muito fáceis, né? Você precisa ser resiliente. Você precisa aumentar a sua resiliência. E aí outra pessoa que está ouvindo isso, ela, tá bom, mano, isso eu sei, isso eu já aprendi, eu já vi 1 milhão de vídeos que dizem isso, eu já ouvi um monte de podcasts que dizem isso, mas eu quero saber como. Como eu faço para aumentar essa resiliência? Porque se fosse fácil, eu já tinha feito. Se eu soubesse, se eu tivesse uma resiliência desenvolvida, eu já tinha saído da crise, eu estaria muito mais bem preparado para enfrentar essas crises. Então, aqui no DaltonCast, como você sabe, a gente dá o passo a passo, afinal de contas, você está aqui para aprender a se desenvolver como um líder, como um empreendedor, como um empresário. Então, como é que a gente pode procedimentar a resiliência? Né? Bem coisa de engenheiro, né, Dalton? É isso aí, bem coisa de engenheiro. Como é que eu posso pegar uma coisa que é emocional e dar um passo a passo para te ajudar, para ajudar outras pessoas? Porque se você é uma pessoa... como eu posso dizer, uma pessoa que também gosta de compartilhar conhecimento com os outros, uma pessoa generosa, você vai compartilhar esse podcast assim que você terminar de ouvir. Você vai clicar lá no botão compartilhar do seu aplicativo e vai compartilhar, porque afinal de contas, quem é que não passou, ou passará, ou está passando por uma crise? Né? Todo mundo vai passar. Se não passou, vai passar. Se já passou, provavelmente vai passar de novo. Pode ser que tenha alguém que você conhece que esteja vivenciando uma crise, que esteja precisando ouvir esse passo a passo para você desenvolver a sua resiliência. Como é que eu faço? Bom, vou te dar 3 passos. E como tudo nessa vida, aliás, como tudo que eu falo, é simples, mas não é fácil, né? A vida não é... A gente complica muito a vida, mas o fato de ser simples não significa que seja fácil. Afinal de contas, nós estamos falando de comportamento, de reação. A gente reage emocionalmente, a gente está... treinado, a gente está acostumado a reagir de determinadas maneiras. E é por isso que algumas pessoas têm resiliência mais acentuada, mais desenvolvida do que outras. O que não quer dizer que você não possa começar a desenvolver a sua resiliência. E nada melhor, pelo menos para mim, ou para muitas das pessoas que me ouvem, do que um procedimento, um passo a passo. Como é que eu faço? Se eu estou vivenciando uma crise, quando eu estiver numa crise, salva esse episódio aí desse podcast para você ouvir no futuro, né? Guarda ele em algum lugar que você consiga achar, né? Que pode ser que você volte nele em algum momento. Primeiro passo, então, vamos lá. Primeiro, você tem que parar de afundar, né? Você está afundando emocionalmente, você precisa parar de afundar e você precisa começar a retornar para a superfície, retomar o controle das suas emoções. E a primeira etapa começa com reconhecer a situação.
Reconhecer a situação de crise, reconhecer que o seu estado emocional foi afetado pela crise. Isso parece muito óbvio, parece muito fácil, mas não é, porque muitas das vezes a gente não pensa sobre o que a gente está sentindo. Apesar de termos essa capacidade, inclusive esse é o grande diferencial de nós seres humanos, capacidade de pensar sobre aquilo que sentimos, muitas das vezes nós não conseguimos perceber o nosso estado emocional. Isso tem a ver, obviamente, com autoconsciência, né? Que é um dos pilares da inteligência emocional, é você reconhecer que está passando por aquilo. Você reconhecer que está passando por uma situação de frustração, de medo, desespero, desânimo. Você tem que perceber isso. E às vezes a gente está tão envolvido ali que não percebe, né? Mas o primeiro passo é reconhecer. Estou numa situação, estou ansioso, por exemplo. Nossa, me peguei aqui ansioso. Eu consigo reconhecer alguns impactos fisiológicos quando eu estou ansioso. Uma delas é eu pressiono sem perceber aqui a mandíbula. Isso gera para mim uma dor de cabeça aqui. Então, quando isso acontece, eu já sei que eu estou ansioso. É uma das formas que eu tenho de reconhecer. As outras formas que eu tenho de reconhecer são vigiando aquilo que eu estou pensando, né? Conseguir observar os meus pensamentos. Começa a pensar só em coisa ruim, né? Isso começa a gerar um estado de ansiedade, estresse e desespero, né? E aí você, opa, peraí, mas para onde eu estou indo com meus pensamentos? O ato de praticar o mindfulness te dá essa percepção com maior velocidade. Mas não necessariamente você precisa ser um praticante de mindfulness para você perceber isso. Então, vigia os teus pensamentos, né? Vigia, percebe aquilo, para onde é que está sendo levado essa sua corrente de pensamentos e, reconhecer a situação. Reconheceu a situação, uma das coisas muito eficazes para a mudança de estado emocional é a mudança de ambiente. Você sair daquele ambiente onde você está. Então, se você está, às vezes, no seu quarto, numa crise de ansiedade, muda de ambiente. O que você faz? Vou sair para caminhar. Vou sair do quarto, porque a mudança de ambiente ajuda o seu cérebro a perceber que houve uma mudança. E a mudança e o ambiente é um dos fatores mais impactantes do comportamento e, obviamente, do estado emocional. Porque por impactar o estado emocional é que gera a mudança de comportamento. Então, se você muda de ambiente, às vezes basta você sair do quarto para a sala, às vezes basta você sair para o quintal da sua casa, para o seu condomínio, para caminhar ali no lugar onde você pode caminhar, se você mora perto da praia ou se você mora perto de um parque. Muda de ambiente, muda de ares. Às vezes você precisa sair da empresa para quebrar aquele estado emocional. Então sai da empresa, vai para um lugar onde você possa respirar. Né? Respirar é uma das coisas mais incríveis que existe. Né? Quando você muda de ambiente, vai para um lugar onde você começa a ser grato por poder respirar melhor. Né? Você sai daquele momento ali que está respirando curtinho e vai para uma respiração mais profunda. Eu gosto de fazer isso caminhando, você pode fazer isso da forma como você quiser, nadando, correndo. Cada um tem uma forma terapêutica de fazer isso, né? Então, muda de ambiente. Isso te ajuda e te ajuda muito a parar, quebrar aquele ciclo de pensamentos que vai te levando cada vez mais profundo. E se você não conseguir sozinho, né, reconhecer isso, ou mudar, ou simplesmente a mudança de ambiente não conseguir fazer com que você interrompa esse ciclo de pensamentos negativos, de emoções negativas, peça ajuda, levanta a mão. Eu costumo ter um empresário com que eu estou trabalhando atualmente que costuma dizer, ei, levanta a mão, pede ajuda, né? Tem que pedir ajuda. Você tem que saber reconhecer que você está num estado de poucos recursos e que você precisa de ajuda. Eu tenho alguns clientes meus de coaching, de mentoring, que de vez em quando mandam mensagens para mim ou entram em contato comigo quando estão em momentos de crise. Precisam falar, a gente agenda lá uma sessão emergencial para falar sobre isso, para que eu possa ajudá-lo a tirar, a sair desse estado emocional negativo, de poucos recursos, de interromper esse ciclo vicioso para que ele consiga começar a se recuperar daquilo. Então, se você não consegue fazer isso sozinho ainda,
não tenha medo, não hesite em pedir ajuda. Pessoas que pedem ajuda são pessoas mais sábias, são pessoas que conseguem se desenvolver e crescer mais rapidamente. Se você acha que você sabe de tudo, que você pode tudo sozinho, você ainda não aprendeu que quando você está junto de outras pessoas, quando você consegue estar conectado com pessoas que podem te ajudar, realmente você acelera mais, você cresce mais rápido. Muito bem. Uma vez que você reconheceu que é o passo 1, agora temos que reverter esse estado emocional, né? Sair de um estado de poucos recursos para entrar num estado onde você tem muitos recursos. E aí uma coisa que eu costumo falar muito para as pessoas é que é comum, né, quando você está num momento de crise, você procurar culpados, né? Normal, né? Você quer entender aquilo, você quer compreender aquilo, e aí tem gente que se culpa, né? E é normal. O empreendedor, o empresário, normalmente como ele é o dono, ele não tem ninguém acima dele, é muito comum dele assumir essa culpa. Nossa, culpa é minha. E eu não gosto da palavra culpa, e eu prefiro chamar de responsabilidade. Ao invés de assumir a culpa, de dizer a culpa é minha, troque a palavra culpa pela palavra responsabilidade e fale a responsabilidade é minha. Porque quando você fala a culpa é sua, você entra num papel de vítima, né? E de si, eu costumo dizer, né? De ficar se martirizando. Se eu sou culpado, eu preciso ser punido, né? Quem é culpado precisa ser punido. Aí você entra num ciclo de ficar se punindo. Culpa é minha, então eu vou me punir aqui. E, de novo, isso está no seu inconsciente, isso, né? Normal. A gente aprendeu que os culpados têm que ser punidos. Então, se você se acha culpado, você automaticamente vai acabar encontrando uma forma de se punir. De diferentes formas. Mas, independente da forma que você ficar buscando para se punir, isso não vai te ajudar em nada. A culpa não vai te ajudar em nada. Então, por isso muda a culpa para a responsabilidade. A responsabilidade é minha. E quando a responsabilidade é minha, é maravilhoso. Como assim, Dalton? É uma crise e a responsabilidade é minha? Sim, porque se a responsabilidade é sua, agora você é capaz de agir sobre ela. Imagina o seguinte. Você está numa situação onde a responsabilidade não é sua. O que você pode fazer? Nossa, agora se a responsabilidade não é minha, eu preciso de uma terceira pessoa. Eu preciso encontrar o responsável para que esse responsável atue. Muitas das vezes, quando a responsabilidade é minha, significa que o poder de ação, de transformação, de virar o jogo, também é meu. É maravilhoso quando a responsabilidade é sua. É maravilhoso quando é a minha responsabilidade, porque agora eu posso agir. E se a responsabilidade é minha, eu posso olhar para dentro de mim, eu posso buscar na minha mente e sabendo que eu tenho recursos disponíveis para utilizar. Que recursos são esses? Toda a sua capacidade intelectual, todas as suas habilidades, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, isso são recursos maravilhosos, são recursos que você tem e que muitas das vezes você não se dá conta porque você está lá na situação de se martirizar ou porque você está ainda afundando no meio da sua crise emocional. Então, você começa a acessar, se você assumir a responsabilidade, você começa a assumir que agora é contigo, mano. E aí você sai de uma situação onde você está numa situação de paralisia, né? Preso lá, afundando, para uma situação onde agora você pode tomar rédeas da situação para ir para o passo 3. O passo 3 do desenvolvimento da sua resiliência, que é justamente utilizar esse estado que agora você tem, esse estado emocional cheio de recursos, para tomar as melhores ações. Lembra, quando você está no meio de uma crise, você pode ficar sentado esperando, chorando, triste, esperando que a crise passe. Teve muita gente que lá em 2020, no começo da pandemia, viu a crise, vivenciou a crise e sentou e esperou. A maior parte dessas pessoas não conseguiu sobreviver, porque afinal de contas, a gente está gravando agora em finalzinho de fevereiro de 2022
e 2 anos depois do início da crise, e ainda está aí circulando. Então, parece que estamos saindo agora da pandemia, parece que ela se caminha para um fim. O fim parece que está próximo. Tomara que isso seja verdade. Mas será? Quem conseguiu? Quem é que tinha caixa? Quem é que tinha fôlego para ficar 2 anos aguardando isso? Pouquíssimas empresas, pouquíssimos negócios tinham caixa para suportar 2 anos paralisados na crise. As empresas que conseguiram sobreviver, e muitas delas inclusive prosperaram, alguns segmentos cresceram com a crise, foram aquelas que conseguiram agir, tomar ações, tomar decisões e partir para ação. E é exatamente sobre isso que é você recuperar. Aí sim você está voltando ao seu estado normal. É perceber, é recuperar o seu estado emocional e é começar a utilizar esse estado emocional de recursos para agir sobre a crise. E a gente está falando de sair, por exemplo, no estado de confusão mental, de onde você estava lá, fraco, sem recursos emocionais, ansioso, frustrado, decepcionado, com raiva. É um estado de confusão mental. Você saiu daquele estado agora e encontrou, percebeu que agora as coisas vão ficando mais claras. Porque agora você tem os recursos para isso. Você se viu responsável e esse estado de confusão passa a se tornar um estado de clareza. E aí você consegue ver quais são os problemas reais e quais são os impactos que esses problemas geram. Quais são os impactos dessa crise? E aí você começa a olhar, ok, o que eu tenho de material, de recurso, de material humano para lidar com essa crise? Como é que eu posso lidar com essa situação? Quais são as alternativas que eu tenho para solucionar esse problema? E esse é você acessando o seu estado de recursos, colocando a sua mente para trabalhar. Você não chegou onde você chegou à toa. Você chegou onde você chegou porque você tem uma série de capacidades, uma série de habilidades que estão aí disponíveis para utilização. E aí você começa a entender quais são as alternativas que você tem, quem são os seus aliados, com quem você pode contar. E aí, para tomar a decisão de qual é a melhor alternativa para sair daquela crise, para enfrentar aquela crise, seja ela qual for. Seja uma crise financeira gerada por qualquer um dos fatores que a gente falou no início desse episódio, seja a saída de um sócio, seja um problema de saúde, seja o que for. Qual é a melhor alternativa? E uma vez que você identifique a melhor alternativa, você consegue definir um plano, uma estratégia e você consegue executar essa estratégia. E aí, quando você começa a executar essa estratégia, você está voltando ao seu modo cheio de recursos, ao seu modo, e aí sim, isso é resiliência. Aí sim você se recuperou do baque e já está de novo fazendo a roda girar. É assim que você desenvolve a sua resiliência. Veja, primeiro passo, só recapitulando aqui, autopercepção. Nossa, estou vivendo uma crise na minha empresa e isso resultou numa crise minha pessoal. Estou num momento de fraqueza emocional, sem recursos para tomar nenhum tipo de decisão. O que eu preciso fazer? Passo 2, reverter esse estado emocional. Lembra, sai a culpa, entra a responsabilidade. Mudo de ambiente, procuro ajuda se necessário. Terceiro passo, agora acessando meu estado de recurso, eu começo a ter clareza e eu começo ali a vislumbrar possibilidades alternativas, traço um plano e executa o plano, porque não adianta, né? Não adianta, você que é empreendedor sabe, se você não for para ação, nada acontece. E aí sim, você fazendo isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você vai aí sim desenvolvendo a sua resiliência e cada vez, a cada crise que vem, você está melhor preparado para enfrentar essa crise. Ficou claro para você como é que você faz para desenvolver a sua resiliência? Bom, se você precisar de ajuda nesse processo,
Se você ficou com alguma dúvida, você sabe que você pode contar comigo. Entra lá no meu site, no daltonribeiro.com.br, você vai ver lá as formas com as quais eu posso ajudar você. Se você ficou com alguma dúvida, quer dar alguma sugestão de tema, você pode me mandar um e-mail. Manda um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br. Se você ainda não me segue no Instagram, entra lá no meu perfil daltonribeiro.oficial lá no Instagram ou lá no LinkedIn. Basta colocar lá Dalton Ribeiro e vai ter lá a minha página, meu perfil. Você pode se conectar e bater um papo comigo lá também no LinkedIn. Eu sempre aceito todo mundo que me convida para ser conexão lá no LinkedIn. É uma forma da gente também trocar ideia. Beleza? Nós vamos ficando por aqui e eu gostaria nesse momento de agradecer a você pela sua audiência mais uma vez e de te dar um grande abraço e dizer que a gente se encontra no próximo episódio do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.